todos os detalhes que eu comentar. Então, quem quiser ir anotando aí, vai anotando. Cairá tudo na prova. Tudo que eu falar aqui vai cair na prova. Primeiro vai ter pelo menos 2 questões desse diagrama de fases aí de uma substância. Um diagrama de fases, primeiramente, ele é um gráfico de pressão aqui na vertical pela temperatura aqui na horizontal. E ele tem 3 curvas. Tem essa curva rosa, ou curva A, tem essa outra curva C aqui, e tem essa outra curva B aqui. Para que é que servem essas curvas? Elas servem para separar o gráfico em 3 regiões. Todos os pontos que estiverem aqui, nesta região, em cima da curva A, em cima da curva B, todos esses pontos aqui, que tem esta pressão e esta temperatura, esta pressão e esta temperatura, vão ser pontos característicos de uma substância no seu estado sólido. Todos os pontos que compõem essa região daqui de cima são pontos de substâncias que estão no estado sólido. Então, se aparecer lá uma questão dizendo assim, tal substância se encontra na pressão 10 aqui, 10 alguma coisa, pode ser milímetros de mercúrio, aqui em cima pode ser atm, pode ser pascal. Por exemplo, 10 pascal e temperatura de menos 3 graus Celsius. Em que estado ou fase se encontra essa substância? Como ela está na região dos sólidos, ela se encontra no estado sólido. Se tivesse aqui em cima dessa curva, como essa curva ela faz a separação entre o estado sólido e o estado gasoso, aqui estado de vapor, tá vendo que separa essas 2 regiões, gás e sólido? Se o ponto estivesse em cima dessa curva, estaria ao mesmo tempo no estado sólido e ao mesmo tempo no estado gasoso. Se ele estiver em cima da curva. Se tiver aqui, em cima dessa outra curva aqui, como ela faz a separação entre a região do sólido e a região do líquido, então a substância que estiver nesta temperatura e nesta pressão daqui, estará ao mesmo tempo no estado sólido e no estado líquido. Se estiver aqui, ela vai estar só no estado líquido. Se estiver nessa outra curva aqui, como ela faz a separação entre a região do estado líquido e a região do estado gasoso, então ela está nas 2 fases ao mesmo tempo. Certo? Então, como é que pode aparecer lá na questão? Pode aparecer eu dando a pressão e a temperatura da substância, aí vocês vão marcar o pontinho no gráfico e vão ver em qual estado se encontra a substância. Se tiver aqui nesse, se o ponto for exatamente esse aqui, onde se encontram as 3 curvas, qual vai ser o estado da matéria em que se encontrará essa substância nessa temperatura aqui e nessa pressão daqui? Ela vai estar nos 3 estados, que é o ponto triplo aqui. Vai estar no estado sólido, líquido e gasoso simultaneamente, certo? Como é que vai ser esse material? Como é que vai ser esse material? Como é que ele vai se comportar? Sim. Ele vai ser tipo assim, um sistemazinho, imagine que seja água. Aí aqui vocês vão ter água líquida, uns cubinhos de gelo aqui no meio e o gás aqui em cima. Então, o negócio assim, ao mesmo tempo. E deixa eu ver mais o que. Certo, aqui, bora lá. Essa curva A daqui, que é a curva que separa o sólido do gás, se você tem um pontinho aqui, que está nessa pressão, e você variar a temperatura dele, de T1 para T2, por exemplo, aqui, continuando na mesma pressão, então ele continua indo reto aqui, na mesma pressão, só variou a temperatura. O que foi que aconteceu? Ele passou da região do sólido para a região do gás, não foi? Que tipo de transformação é essa? É o que a gente chama de sublimação. Então, a substância sofreu sublimação, é como se fosse como é o nome daquele? Naftalina, que ela passa do estado sólido para o estado gasoso.
Então, se você permanecer a mesma pressão e variar a temperatura, pode ser que aqui ocorra uma mudança de fase, certo? Agora, se ele tivesse uma pressão mais alta aqui, se variasse a mesma temperatura, aqui ele mudaria de fase? Nessa pressão mais alta? Não, aqui ele permaneceria sólido, se só variasse aqui a temperatura. Deixa eu ver aqui o que mais que dá para fazer. A mesma coisa se acontecesse aqui, continuasse variando a temperatura. Passou do sólido para o líquido. Como é o nome dessa transformação? Fusão, né? Aqui, ó. T3. Chegou nessa pressão daqui, P, foi variando, 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 até chegar aqui em T3. Então, ele sofreu fusão. Ou então, se ele diminuir a temperatura, ele sofre solidificação, que é essa daqui, ó. Fusão e solidificação. Essa curva C. Separa esses dois estados. E se aqui ele tivesse aqui, não variasse a temperatura dele, continuasse em T3, mas variasse a pressão, fosse para essa pressão daqui, PT. Ele estava aqui nessa pressão P e foi para a pressão PT, na mesma temperatura. O que foi que aconteceu? Passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, ele sofreu vaporização. Deixa eu colocar aqui um gráfico. O ponto tríplice ou o ponto triplo, que é quando se encontra aqui nos três estados ao mesmo tempo. E tem aqui um exemplo de um gráfico. Ponto A. Primeira coisa que a gente olha aqui, ponto A é o ponto triplo. Qual é a pressão do ponto A? 5,1, o quê? ATM, tá aqui, a unidade de medida, ATM. 5,1 ATM é a pressão do ponto triplo. Menos 56,6 é a temperatura em graus Celsius do ponto triplo. Tá aqui. É só lembrar de verificar aí os valores. Esse ponto C aqui, qual é a fase em que a matéria se encontra no ponto C? Aqui a gente sabe que é sólido, aqui no meio é líquido e aqui é gasoso. Está entre sólido e líquido. Está ao mesmo tempo na fase sólido e líquido. Ponto E é a mesma coisa. Ponto D está entre líquido e gasoso. E assim vai. Alguma dúvida nessa parte daqui? Alguém quer tentar fazer alguma pergunta baseada no que a gente falou? Professora, se eu manter a temperatura... Não, se eu manter a pressão aqui em 50 e for variando da temperatura de menos 70 até menos 10, o que é que acontece com a substância? Aqui. Pressão de 50 atm, variou de menos 70, daqui. Temperatura de menos 70, variou até menos 10. Aqui. O que foi que aconteceu com a substância? Aconteceu a fusão dela, né? Passou do estado sólido para o estado líquido. Dúvidas em diagrama de fases? Vai ter duas questõezinhas sobre isso. Ninguém tem nada, então vamos lá. Vai ter uma questão sobre essa parte teórica aí de gases ideais. Quais são as características de um gás ideal? Professora. Oi. A senhora já mandou esses slides? Já. Você já tem já eles, vi, mas então. eu vou mandar isso aí de novo para vocês, em PDF, mas você já tem. Quais são as características de um gás ideal? Primeiramente, é um gás que se encontra numa pressão pequena, aqui, e numa temperatura muito alta, de forma com que suas partículas fiquem bem espalhadas e muito agitadas. Essa é a primeira característica de um gás ideal. Ele é composto por partículas puntiformes. O que é que significa isso? São partículas de tamanho desprezível, que o tamanho delas aqui na análise desse sistema não vai interferir em nada. Tem algumas partículas que são muito grandes,
Aí o tamanho delas acaba interferindo ali no volume, no espaço ocupado e etc. Mas nesse caso, de um gás ideal, o tamanho dele não é, assim, importante para a análise do sistema. Não vai interferir em nada, não. Por isso se chama pontiforme, são partículas pontiformes. As partículas se movimentam desordenadamente em todas as direções e sentidos. Diferente do líquido, que as partículas ficam uma pertinho das outras, e dos sólidos, que elas estão bem juntinhas, no gás, as partículas se movimentam para todos os lados, em todas as direções e sentidos. Não tem um movimento ordenado, é desordenado. Não existe força de interação elétrica entre as partículas porque estão suficientemente afastadas. Então, se elas estão muito afastadas umas das outras, não vai haver esse tipo de interferência ou interação elétrica entre elas. Não existe nem atração e nem repulsão entre as partículas, porque elas estão muito longe umas das outras. Ocorrência de interação apenas durante as colisões, entre elas e com as paredes do recipiente. Então, pode ser que uma partículazinha bata na outra, aí nesse momento elas interagem, e pode ser que elas batam com a parede do recipiente que contém elas. Nesse momento também elas interagem. É o que a gente chama de colisões. Mas que tipo de colisão é essa? Perfeitamente elástica. Não é um tipo de colisão em que vai haver dissipação de energia na hora que elas batem. Simplesmente elas batem com energia e voltam com a mesma energia. Não vai haver dissipação de energia aí na forma de calor entre as partículas. Elas batem e voltam. Perfeitamente elástica. Suas colisões. Existem colisões que existe dissipação de calor, né? Chega até a explodir, por exemplo, um carro bate no outro, aí ele dissipou a energia dele na forma de calor. Mas nesse caso das partículas de gases, não existe isso. São colisões perfeitamente elásticas. Atenção. Detalhes, Roberto Carlos. Alguma dúvida nessas características daí dos gases? Transformações gasosas. Vai ter também, só que não vai ter assim. Eu não botei nada para vocês dizerem se é a transformação de Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, nada disso. Então, essas coisas aí vocês não precisam decorar, não. Agora, o que é importante saber, o significado. O que é uma transformação isotérmica, o que é uma transformação isocórica, isovolumétrica e etc. Nesse caso daí, a transformação, ela é uma transformação isotérmica. Significa o quê? Uma transformação em que a temperatura permanece constante, que a gente já falou 300 mil vezes. Qual é o gráfico de uma transformação isotérmica? No gráfico de pressão por volume, que está aqui, vai se formar uma hipérbole, que é essa curvazinha daqui, desse jeitinho que está aqui. Todos os pontos que se encontram nessa curva terão a mesma temperatura. Então, se esse ponto aqui tiver temperatura de 50 Kelvin, esse outro ponto aqui, que também está em cima da curva, vai ter... Peraí. Tá entrando. Também terá temperatura aqui de 50 Kelvin. Se o ponto estiver fora da curva, por exemplo, aqui, que tem essa pressão e esse volume daqui, ele já não vai ter a mesma temperatura desses pontos azuis que vocês estão vendo aqui. Vai ter uma temperatura diferente. Ele está fora da isoterma, fora da hipérbole, fora da curva. Então, ele não tem a mesma temperatura, certo? Se tivesse um gráfico assim, vamos analisar. É importantíssimo saber interpretar gráfico. Um gráfico de pressão por temperatura, numa transformação isotérmica. Como seria aqui representado esta função? Seria assim, uma reta constante. Ops, errei. Estou botando a mesma pressão aqui. Seria uma reta para cima. Seria uma reta assim, ó. Por quê?
aqui seria a temperatura constante, independente da pressão. Seria sempre a mesma temperatura. Então, esse ponto aqui terá a mesma temperatura que este ponto, que terá a mesma temperatura que este ponto. Só vão ter pressões diferentes. Isso aqui vai ter pressão 3. Esse vai ter E como pressão é que eu 2. vou saber quando tiver a hipérbole? Porque a hipérbole deixa... É só quando analisar quando tiver o P e o V, né? Da pressão e volume. Quando não apresentar, Pressão e significa volume. que ele não varia. Você sempre tem que olhar as grandezas que estão aqui no gráfico. Se for pressão e temperatura, a temperatura vai ser sempre constante aqui. Por exemplo, bora fazer outro gráfico aqui, ó. Bora fazer um gráfico agora de volume aqui embaixo e temperatura aqui em cima. Como seria o gráfico de volume e temperatura? Seria agora assim, uma reta assim. Porque a pressão aqui, a temperatura aqui se manteria constante, enquanto o volume estaria variando. Não é isso? Então, sempre depende. O gráfico que vai ter a hipérbole vai ser sempre o gráfico de pressão por volume. Isso vocês têm que estar prestando muita atenção nessas unidades aí, de medidas e nas grandezas. Se é pressão em cima e volume embaixo, ou se é temperatura em cima, volume embaixo, pressão em cima, temperatura embaixo. Então, ó, ficar atento. Entenderam? Como é que faz isso aí? Hipérbole só vai aparecer no gráfico de pressão por volume. Bora ver outra aqui, ó. Nesse gráfico daqui, de uma transformação isobárica, isobárica significa o quê? Pressão constante. Geralmente, os gráficos que aparecem, geralmente assim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse gráfico aqui, a transformação ela é isotérmica. Então, apareceram as grandezas que não é temperatura aqui. Apareceu pressão e volume. Nesse daqui, que é isobárica, a pressão constante, não vai aparecer pressão no gráfico, vai aparecer volume e temperatura. A mesma coisa no próximo gráfico. Isovolumétrica. Se a transformação é a volume constante, não vai aparecer volume no gráfico, vai aparecer pressão e temperatura. Mas se eu quiser fazer um gráfico de pressão e temperatura, aí eu posso fazer também, pressão e volume, posso fazer também. Pronto, nessa transformação isobárica, a pressão constante. Como vai ser o gráfico de uma transformação isobárica, volume versus temperatura? Quanto mais aumentar aqui a temperatura, mais vai aumentar o volume. Então, aqui, se o volume aumentou de cá para cá, a temperatura aumentou de cá para cá. Todos os pontos que estiverem em cima dessa reta terão a mesma pressão, certo? Do outro, todos os pontos que estivessem em cima da isotérmica teria a mesma temperatura. Pode ir. Aqui, tá. Bora fazer aqui um gráfico de pressão agora. Pressão por temperatura. Como seria esse gráfico de pressão numa transformação isobárica por temperatura? Seria um gráfico assim. Pressão constante e aqui variando a temperatura. Temperatura 1, temperatura 2, sempre se mantendo a mesma pressão aqui. Se fosse um gráfico de volume por pressão, pode ser. Seria a mesma pressão aqui e variando os volumes. Aqui, ó, V3, V2, V1. Então, tudo depende do que eu coloco na vertical e do que eu coloco na horizontal, para a gente dar esses gráficos assim. E a última transformação, que é a transformação isovolumétrica. Isovolumétrica significa volume constante. Está aqui um gráfico de pressão e temperatura. E a gente vê que quanto mais a gente aumenta aqui a pressão, maior fica a temperatura do sistema. Todos os pontos que estiverem em cima dessa reta
que é uma reta crescente, já que são grandezas diretamente proporcionais à reta crescente. Todos os pontos que estiverem em cima dessa reta daqui possuirão o mesmo volume, igual que a gente viu da transformação isobárica e da transformação isotérmica. Dava para fazer outros gráficos? Dava também. Esse aqui é importante. Vamos fazer um gráfico aqui de pressão por volume. Como seria esse gráfico? Seria assim. Aqui, ó, o volume se mantém constante, VC, enquanto a pressão está variando, está aumentando. Se fosse um gráfico de temperatura por pressão. Ops, fiz ao contrário. Seria volume ali. Volume por temperatura. Senão eu estaria repetindo o outro que está ali. Volume por temperatura. Enquanto o volume aqui se mantém constante, a temperatura está variando. T1, T2. Então, sempre observem as grandezas. E vai cair uma questão bem dessa daí. Não vou nem falar nada. Vai ser bem assim. Certo? Dúvidas sobre como analisar gráficos de transformações? A diferença de isovolumétrica, isobárica, isotérmica. Pronto. Vai ter uma questão sobre essa daí, que eu até vou dizer assim, utilize a equação geral dos gases perfeitos para responder essa questão. Que equação é essa? É essa equação daí. Piviti-Pavotol. Piviti-Pavotol. Você tem um gás aqui no estado inicial, que ele tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. E ele sofre uma transformação. Que transformação? Pode ser uma transformação isotérmica, uma transformação isobárica ou uma transformação isovolumétrica. E ele chega até um estado final, que é o PVT aqui. Isso aqui é o Pavotol, isso aqui é o PVT. Esse aqui, ele vai ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Então, por exemplo, digamos, um certo gás, ele tem uma pressão de 5 atm, tem 2 litros, e ele está numa temperatura inicial de 20 Kelvin. Acho que é isso. 20 Kelvin. E ele sofre uma transformação isotérmica. O que é que significa isso? Que a temperatura final dele vai ser igual à temperatura inicial. Eita, eu botei nos cantos errados. Aqui seria o inicial, né? 20, 2,5. Deixa eu só apagar isso aqui. O PVT seria o final. Pronto, aqui. Ele diz assim, ele sofre uma transformação isotérmica. Tá lá, grifado bem grande. Se é isotérmica, significa que a temperatura final dele vai ser igualzinha à inicial. Vocês podem até cortar isso daqui, ó. Podem até cortar. Ele sofre uma transformação isotérmica, vocês podem até cortar. De tal maneira que o volume final dele foi 1. Calcule a pressão. Então, você tem o volume final, pressão inicial, volume inicial. Esse aqui vocês podem cortar, porque é o mesmo valor. No entanto, se quiser deixar na equação, pode deixar também. Só precisa calcular pressão aqui. P vezes 1, P. 5 vezes 2, 10. Então, pressão aqui vai ser igual a 10. P vai ser igual a 10. Só é isso. Se ele sofresse uma transformação de outro tipo agora. A questão que eu vou dar vai ter 2 transformações. E eu vou pedir para vocês descobrirem pressão e temperatura, parece.
Algo assim. Então, vocês têm que estar ligados no significado da transformação. Se fosse uma transformação isobárica, mesma pressão, eu já poderia cortar aqui, ó. Se vai ser o mesmo valor aqui, eu posso cortar, posso cancelar. Ia ficar só o V sobre o T e esse V inicial sobre T inicial. Pronto, a gente descobriu lá que ele tinha uma pressão de 10, aqui não foi pressão final, de 10. Esse aqui ficou com uma pressão de 10. Aí ele disse assim, e agora ele sofre uma transformação isobárica. Depois que ele sofreu aquela transformação isotérmica, aí ele sofreu outra transformação. Qual foi? Isobárica. Então, eu vou pegar o 10 que ele tinha ficado e vou colocar aqui como 10 também. Não é uma transformação isobárica, 10 e 10? Aqui eu já posso cortar. Essa temperatura a gente tinha visto que era 20. Aí, e o volume dele aqui era 1, não era? Era 1. Ele disse que o volume final do gás lá foi, sei lá, deixa eu pensar aqui, 5. Qual vai ser a temperatura final? Eu dei volume, dei temperatura inicial, tem essa daqui. Dei também esse volume e quero descobrir esse. É só fazer cruzado aí. Esse vezes 1 vai ser igual a 20 vezes 5. Temperatura final vai ser igual a 100 Kelvin. Alguma dúvida disso daqui? Quando eu mandar o slide para vocês, eu vou mandar com as questãozinhas resolvidas. Vou mandar com essa questão resolvida, que é a 13 do livro de vocês. Olha aqui, ó, no interior de um cilindro de volume variável, tem-se uma porção de gás ideal. Para volume de 10 litros, a pressão é de 6 atm. Se o volume do gás for aumentado para 15 litros, calcule a nova pressão ocupada pelo gás, sabendo que a temperatura permaneceu constante durante todo o processo. Se a temperatura permaneceu constante aqui, ó, a gente corta. Pode cortar ela. É o mesmo valor, a gente corta. Ele quer saber pressão final. Deu volume final aqui, que é 15. Deu volume inicial, que é 10, tá aqui. E deu pressão inicial, que é 6. 15P vai ser igual a 60. 60 dividido por 15 aqui vai dar 4. Aí vocês encontram a pressão final. Pronto, a ideia dessa equação geral dos gases é essa daí. Corta o que for igual e resolve o restante. Aí também tem outro exemplo. Transformação isocórica, mesma pressão. Isocórica é mesmo volume. Vai com som. Aí cortou aqui, ó, volume, cortou o volume aqui. Isso a gente já resolveu nas aulas passadas. Aí vocês só revisem de novo. Essa daqui, antes de eu colocar a temperatura nessa questão, eu transformei ela de Celsius para Kelvin, porque a temperatura sempre tem que estar dada em Kelvin. Mas na questão da prova, eu já vou dar em Kelvin. Então, não precisa transformar nada, não. É só colocar na fórmula direto. Agora, na recuperação, quem for, vou botar para transformar. Portanto, não vão. Passem todos, em nome de Jesus Cristo. Então, a Pronto. senhora já vai dar todas as temperaturas na mesma? Já vou dar Coisa tudo boa. na unidade certinho. Eu sempre coloco assim, na prova e teste de vocês, já coloco na unidade certa. Vocês vão pegar direto até os 20, é? Uhum. Beleza. Também vai ter uma questão para utilizar a equação de Clapeyron. E eu vou lá dizer para vocês, utilize a equação por vocês nunca rezei tanto. Pressão vezes volume é igual a número de mol vezes constante dos gases vezes temperatura. Aí lá eu vou dar
Cada um desses... Pronto, aí tem quantas grandezas aqui? Aqui a gente tem 5 grandezas. 1, 2, 3, 4, 5 grandezas. Pressão, volume, número de mol, constante e temperatura. Eu vou dar 4 grandezas dessas e vocês vão ter que descobrir a quinta. É só jogar na equação e vocês descobrem. Não tem dificuldade nenhuma não nessa daí. Por exemplo, pode ser que eu dê pressão, volume, a constante e a temperatura. E peço para vocês descobrirem o número de mol. E assim vai. Aqui são as unidades que devem estar em cada um desses. Pressão tem que ser dada em Newton por metro quadrado. Volume, metro cúbico. Número de mol, em mol. Esse daqui não vai aparecer, mas eu poderia ter colocado, mas eu vou botar não. Que é massa e massa molar. Temperatura em Kelvin e a constante dos gases em Joule por mol vezes Kelvin. Dúvidas nessa equação? Como é que faz? Trabalho. Trabalho, a gente já calculou tanto trabalho que eu nem aguento mais calcular tanto trabalho nessa minha vida. Vocês vão ter que calcular trabalho também. Vai ter uma questão para calcular trabalho. E lembre-se de colocar o sinal. Eu acho até que o próprio valor lá vai dar esse trabalho daí. Por exemplo, se for uma compressão, se o gás sofreu compressão, o volume final dele é menor do que o volume inicial. Então, lá quando vocês estiverem resolvendo, o valor da variação do volume vai dar negativo. E como trabalho... Deixa eu ver se vai aparecer. Tá. Como trabalho aqui é pressão vezes variação de volume, se isso daqui deu negativo, o sinal do trabalho vai ser negativo também. Então, quando o gás sofrer compressão, o trabalho vai ser negativo. Quando o gás sofrer expansão, ou seja, o volume final dele for maior do que o volume inicial, a variação de volume dele vai ser positiva, maior do que zero. Se isso aqui é positivo, o trabalho final será também positivo. Então, expansão, trabalho positivo. Compressão, trabalho negativo. E se não tiver nem expansão nem compressão? Se não houver variação de volume? Que transformação é essa daqui, em que não existe variação de volume? Isovolumétrica. Se o gás sofreu uma transformação isovolumétrica, ele não realizou trabalho e nem sofreu trabalho. Ou seja, o gás não troca energia com o meio na forma de trabalho. Vai ter isso na prova? Vai, com certeza. Vou mesmo botar assim na questão, para quem estiver prestando atenção nessa parte. Vocês sabem, quando eu digo que vai cair, vai cair. Essa parte daí da isovolumétrica. Dúvidas de como se calcula trabalho? É só botar pressão vezes volume final menos volume inicial. Em nome de Cristo Jesus. Respondam primeiro a variação do volume aqui. Se ele está dentro do parêntese, vocês fazem primeiro variação do volume. Não se invente de multiplicar P vezes V2 e depois tirar o V1. Vocês só podem fazer de duas formas. Ou resolve primeiro V2 menos V1 aqui, e depois multiplica por P, ou multiplica P por cada um desses daqui, ó. Aquela propriedade da matemática chamada distributiva, que professor Ferreto chama de chuveirinho. Vocês fazem aqui o chuveirinho. Pode ser o chuveirinho, ou vocês resolvem primeiro isso e depois multiplica pela pressão. Só não vão resolver isso aqui primeiro e depois tirar isso aqui, porque vai dar errado. Isso é importante. O que mais dá para falar daqui?
Acho que só. Professora, vai cair gráfico? Vai. Fora aquele diagrama de fases, vai cair esse daí. Para que vai servir esses gráficos? Para vocês calcularem trabalho também. Deixa eu ver, acho que vai ter dois gráficos para vocês calcularem trabalho de um gás. Vai ser 2. Aí, como é que resolve para calcular? Vocês só fazem a área da figura que está aí pintado. Nesse caso aqui, o que é que vocês têm? Vocês têm um retângulo. Aí vocês fazem a área do retângulo. Se a área der negativa, significa que houve compressão do gás. Se a área der positiva, o trabalho é positivo, então houve expansão do gás. Quem não souber fazer a área de triângulo, e área de retângulo e área de trapézio, aprendam antes de fazer a prova. A gente resolveu um bocadinho de questão, não foi? Sobre isso. Aí como é que resolve, professora, com esse gráfico? Com o gráfico, vocês vão calcular essa área daqui. Por exemplo, digamos que esse volume seja 5, esse seja 2, e essa pressão aqui seja 10. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura, não é isso? Quanto é a base aqui? É 5, professora? Não, a base é só isso daqui que está em vermelho. 5 menos 2. 3. Essa base aqui, isso aqui vai dar 3. De 2 até 5, isso aqui é 3. Quanto é essa altura daqui? Essa altura é o próprio 10. Vocês vão fazer 3 vezes 10, que vai dar 30. O trabalho vai ser igual a 30 joules. Isso porque essa figura é um retângulo. Mas se vocês observarem